Vinícius largou a pasta ao ver o impossível. Isabela e Manuela, mudas há 2 anos, gargalhavam no jardim, encharcando Cristina com balões de água. A empregada, que ele pagava só para limpar, devolvia vida àquela casa morta. Naquele instante, percebeu que ignorara quem realmente salvara sua família enquanto ele fugia da dor no trabalho. Vinícius respirou fundo. Durante meses, ele tinha trabalhado 16 horas por dia para fugir da dor, para não lembrar, para não sentir. E enquanto ele fugia, Cristina estava ali todos os dias, sendo a presença que as meninas precisavam. Ele saiu de trás da parede de vidro e caminhou devagar pelo gramado. Isabela foi a primeira a perceber. "Papai!" Ela largou o balão e correu até ele. Manuela veio logo atrás. Vinícius se abaixou e abriu os braços. As duas se jogaram nele ao mesmo tempo, geladas e encharcadas. A água molhou a camisa social cara. Ele não ligou. Abraçou as filhas com força e sentiu o cheiro de shampoo infantil misturado com grama. "Papai, a tia Cris deixou a gente brincar de guerra de balão", Isabela falou animada. "Você viu quando a gente acertou ela?" Manuela puxou a gravata dele. Vinícius sorriu. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez em muito tempo. "Vi sim, vocês têm uma mira excelente." Ele levantou o olhar e encontrou Cristina parada ao lado do balde, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Ela parecia envergonhada, como se tivesse feito algo errado. "Desculpa, Dr. Vinícius. Eu sei que molhei o uniforme e fiz bagunça. Vou limpar tudo agora." Vinícius soltou as meninas e ficou de pé. Caminhou até Cristina. Ela abaixou a cabeça. Ele parou na frente dela e ficou em silêncio por alguns segundos. "Obrigado", ele disse, a voz saindo rouca. Cristina levantou a cabeça confusa. "Doutor, obrigado por fazer minhas filhas sorrirem, por estar aqui, por ser o que eu não consegui ser." Os olhos de Cristina ficaram marejados. "Eu só faço o que qualquer pessoa faria, doutor." "Não." Vinícius balançou a cabeça. "Você faz muito mais que isso. E eu nunca percebi até agora." Cristina respirou fundo e apertou os dedos molhados no avental, tentando se recompor diante daquelas palavras. As meninas voltaram para o balde, discutindo quais balões escolheriam agora. Vinícius manteve o olhar firme nela, sentindo uma mistura de gratidão e culpa que pesava no estômago. "Doutor, eu só faço o que qualquer pessoa faria", Cristina murmurou, mordendo o lábio inferior. "Não." Vinícius balançou a cabeça. "Você faz muito mais que isso. E eu nunca percebi até agora." Isabela puxou a calça molhada do pai, interrompendo o momento. "Papai, estou com frio." Vinícius despertou do transe e olhou para as filhas tremendo levemente com a brisa do fim de tarde. Precisava agir como pai, não apenas como observador distante. "Vamos entrar agora mesmo", ele disse, com uma autoridade suave que não usava há tempos. Pegou Manuela no colo mesmo com o terno arruinado e estendeu a mão livre para Isabela. Cristina se apressou em recolher os pedaços de borracha colorida do gramado, tentando esconder o rosto vermelho e a confusão que tomava conta de seus pensamentos. Vinícius parou na porta de vidro e olhou para trás, vendo a funcionária agachada na grama. "Cristina, deixa isso para lá e entra. Você também precisa se secar ou vai pegar uma pneumonia." Ela assentiu, sem olhar para ele, e correu para a área de serviço, enquanto Vinícius subia as escadas de mármore com as 2 meninas nos braços. As risadas delas ecoaram pelo corredor, que costumava ser silencioso como um túmulo. O banho das meninas foi uma aventura caótica que Vinícius não experimentava desde antes da morte de Júlia. Água espirrando para fora da banheira, shampoo nos olhos, gritos de protesto quando ele tentou pentear os cabelos embaraçados. Mas em vez de se irritar ou chamar Cristina para resolver, ele sentiu uma estranha satisfação em ser necessário,
em ver que suas mãos grandes e desajeitadas podiam cuidar daquelas duas vidas frágeis. Papai, você está fazendo errado. Isabela riu quando ele colocou shampoo demais no cabelo dela. Desculpa, filha, faz tempo que eu não dou banho em vocês. Por que você parou? Manuela perguntou com a curiosidade típica da idade. Vinícius hesitou. Como explicar que ele tinha fugido da dor, que tinha se escondido atrás do trabalho para não enfrentar a realidade? Porque o papai estava triste, mas agora eu estou melhor. Por causa da tia Cris? Isabela perguntou, fazendo Vinícius engasgar com a própria saliva. Por que você acha isso? Porque você sorriu quando viu ela brincando com a gente. Faz tempo que você não sorri de verdade. A observação da filha o atingiu como um soco. Crianças viam coisas que adultos fingiam não perceber. Ele terminou o banho das meninas em silêncio, pensando nas palavras de Isabela. Quando desceu para a cozinha 40 minutos depois, vestindo uma roupa seca e casual, encontrou Cristina terminando de preparar o jantar. Ela tinha trocado o uniforme molhado por um reserva que parecia um pouco grande para ela. O cheiro de refogado caseiro inundava o ambiente, trazendo memórias de tempos mais felizes. Doutor, o senhor acordou cedo hoje. Cristina se assustou ao vê-lo. Achei que podia jantar com as meninas hoje. Faz tempo que não faço isso. Cristina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Elas vão adorar. Vinícius se encostou no balcão de granito e observou Cristina trabalhando pela primeira vez com atenção. Ela se movia pela cozinha com familiaridade, sabendo exatamente onde cada coisa estava. Cantarolava baixinho enquanto mexia o molho e cortava legumes com precisão. Há quanto tempo você trabalha aqui, Cristina? Vai fazer 2 anos no mês que vem, doutor. 2 anos. Vinícius repetiu, processando a informação. Exatamente o tempo que eu me fechei para o mundo. Cristina parou de cortar os legumes e olhou para ele. O senhor estava sofrendo, é natural. Mas enquanto eu sofria, você estava aqui cuidando das minhas filhas, sozinha. Não sozinha. Elas cuidavam de mim também. Vinícius franziu a testa. Como assim? Elas me davam um motivo para acordar todos os dias, para ser forte, para continuar. As meninas entraram correndo na cozinha, vestindo pijamas de flanela e se sentaram nas cadeiras altas. Começaram a contar para Cristina sobre o banho desastroso que o pai tinha dado, rindo do fato de ele ter colocado a toalha na cabeça de Manuela como um turbante. Vinícius percebeu que Cristina sabia exatamente o que perguntar. Sabia o nome das bonecas, sabia que Isabela não gostava da borda do pão e que Manuela só bebia suco se tivesse gelo. Ele se sentiu um estranho na própria cozinha, um intruso em uma rotina perfeitamente coreografada que acontecia todos os dias sem a sua presença. Cristina serviu os pratos com agilidade impressionante e fez menção de se retirar para comer na área de serviço como sempre fazia. Cristina, hoje você não vai comer lá. Vinícius disse, apontando para a cadeira vazia à sua frente na mesa de jantar. Ela congelou com o prato na mão. Doutor, não é apropriado. Eu estou bem na cozinha. Tia Cris, senta aqui. As meninas começaram a bater na mesa. Por favor. Cristina olhou para Vinícius, depois para as meninas e cedeu. Sentou-se na ponta da cadeira, tensa e evitando fazer barulho com os talheres. O jantar foi estranho no início, mas logo a naturalidade das crianças quebrou o gelo. Em pouco tempo, Cristina estava rindo de uma imitação que Manuela fez da professora, um som cristalino e genuíno que fez Vinícius parar de comer para observar como o rosto dela se iluminava quando sorria. Eles conversaram sobre a escola, sobre o desenho animado novo. Vinícius descobriu que Cristina estava ajudando Isabela com a lição de matemática todas as tardes e que tinha ensinado Manuela a amarrar os sapatos na semana passada.
Detalhes fundamentais da vida das filhas que ele desconhecia completamente. Você tem família, Cristina? Vinícius perguntou quando as meninas saíram para assistir televisão. Tenho. Minha mãe mora em Minas. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas obrigada. E você mora sozinha aqui em São Paulo? Moro. Divido um apartamento pequeno com uma amiga perto da estação de metrô. Vinícius assentiu, sentindo vergonha por nunca ter perguntado nada antes. Cristina tinha uma vida, uma história, sonhos, e ele a tratava como uma peça da casa. Por que você escolheu trabalhar com famílias? Cristina hesitou antes de responder. Na verdade, eu queria ser professora. Fiz 2 anos de pedagogia, mas tive que parar quando meu pai ficou doente. Precisava trabalhar para ajudar minha mãe. Aí comecei a trabalhar como babá e acabei gostando. Vinícius sentiu um aperto no peito. Cristina tinha abandonado os sonhos para cuidar da família, assim como agora cuidava da dele. Você pretende voltar a estudar? Talvez um dia, quando as coisas se acalmarem. E as meninas? Você se apegou a elas? Cristina sorriu com tristeza. Muito. Elas são a coisa mais próxima de família que eu tenho aqui em São Paulo. Aquela confissão atingiu Vinícius como um soco. A solidão dela espelhava a dele de uma forma que ele não esperava. 2 almas naufragadas que se encontravam na mesma casa. Eles lavaram a louça juntos, lado a lado na pia. Os braços se roçaram acidentalmente algumas vezes, provocando arrepios que Vinícius tentou ignorar. Depois que tudo estava limpo, foram para a sala e encontraram as gêmeas dormindo no sofá, emboladas uma na outra como 2 gatinhos. Vinícius pegou Isabela no colo e Cristina pegou Manuela. Subiram as escadas em silêncio, como um casal que divide a rotina há anos. Entraram no quarto das meninas, colocando as crianças nas camas e cobrindo com os edredons. Cristina alisou o cabelo de Manuela com uma ternura que fez o coração de Vinícius doer. Ele não queria que ela fosse embora. Não queria que a casa voltasse a ficar vazia e silenciosa. Eles saíram do quarto na ponta dos pés e pararam no corredor, onde a luz do lustre criava sombras longas no chão. Já vou me recolher para o quarto de serviço. Cristina cruzou os braços, abraçando o próprio corpo. Boa noite, doutor. A formalidade voltou à sua voz. Vinícius queria dizer algo. Queria pedir para ela ficar mais um pouco, mas não sabia como fazer isso sem parecer inadequado. Boa noite, Cristina. Ele entrou em seu quarto, um espaço enorme e frio, com uma cama king size, que parecia um deserto de lençóis brancos. Sentou-se na beira do colchão, sentindo o peso da solidão cair sobre seus ombros novamente. Tentou ler um relatório da empresa, mas as letras dançavam na frente dos seus olhos. Sua mente voltava insistentemente para a imagem de Cristina rindo no jardim, molhada e feliz. Levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim escuro, onde horas antes a vida tinha explodido em cores e risadas. Viu um movimento perto da piscina. Era Cristina, sentada em uma das espreguiçadeiras, olhando para o céu. Mesmo de longe, Vinícius podia ver que ela estava chorando. Os ombros tremiam levemente sob o luar. Aquilo o desarmou completamente. Ver a mulher, que era o pilar de força daquela casa, desmoronar sozinha na escuridão, foi insuportável. Sem pensar 2 vezes, ele saiu do quarto, desceu as escadas correndo e abriu a porta que dava para o jardim. Caminhou pela grama úmida até onde ela estava. Quando Cristina percebeu a presença dele, tentou limpar o rosto rapidamente e se levantar. Desculpa por estar aqui fora a essa hora, doutor. Vinícius fez um gesto para que ela não se levantasse e se sentou na espreguiçadeira ao lado, ignorando a formalidade, ignorando as regras, ignorando tudo que separava o patrão da empregada. O que está acontecendo? Por que você está chorando?
Cristina tentou negar, tentou dizer que era apenas cansaço, mas a voz dela falhou e as lágrimas voltaram a cair. Vinícius, num gesto de coragem que não sabia que tinha, estendeu a mão e tocou levemente no braço dela. Um toque quente e humano que fez Cristina soluçar. Recebi uma ligação da minha mãe mais cedo. Ela confessou entre lágrimas. Meu pai está doente e eles precisam de dinheiro para os remédios. Eu me sinto inútil por estar longe, cuidando das filhas de outra pessoa, enquanto minha própria família sofre. Vinícius ouviu tudo em silêncio, sentindo uma vergonha profunda por nunca ter se importado em saber se ela tinha problemas, se precisava de ajuda. Eu resolvo isso, ele disse. Pago o tratamento do seu pai. Você pode tirar uma folga para visitá-lo se quiser. Cristina balançou a cabeça veementemente. Não quero caridade. Só estava desabafando. E não quero deixar as meninas. Tenho medo de que elas sofram com a minha ausência. Vinícius olhou para ela com admiração, vendo a integridade e o amor que transbordavam daquela mulher pequena e forte. Não é caridade. É gratidão. Você faz parte da família agora, querendo ou não. Cristina olhou para ele, os olhos brilhando com as lágrimas e o reflexo da lua. Por um segundo, o mundo parou novamente. Não havia patrão e empregada ali. Apenas um homem e uma mulher, compartilhando dores e medos sob o céu estrelado. Vinícius sentiu uma vontade avassaladora de abraçá-la, de protegê-la de todo o mal do mundo, mas se conteve, respeitando o abismo social e profissional que existia entre eles. Eles ficaram ali conversando por horas, falando sobre a vida, sobre sonhos perdidos, sobre a dificuldade de seguir em frente. Vinícius se pegou rindo de uma história que ela contou sobre sua infância na roça, uma risada leve que ele não reconhecia como sua. O relógio da igreja distante bateu 2 da manhã e eles perceberam o adiantado da hora. Cristina se levantou, limpando o vestido. Obrigada pela conversa. Nunca imaginei que o Dr. Vinícius fosse uma pessoa tão fácil de conversar. Vinícius sorriu. Nem eu sabia que ainda era capaz de conversar sobre coisas que não fossem ações e lucros. Eles caminharam juntos de volta para a casa. Quando chegaram na porta da cozinha, houve um momento de hesitação. Cristina colocou a mão na maçaneta, mas não girou. As meninas fizeram um desenho para você na escola, ela disse, virando-se para ele, mas ficaram com vergonha de entregar. Vinícius franziu a testa, surpreso. Onde está o desenho? Cristina foi até uma gaveta no armário da cozinha e tirou uma folha de papel amassada, entregando a ele com um sorriso tímido. Vinícius pegou o papel e o alisou sobre o balcão. Era um desenho feito com giz de cera, colorido e vibrante. Havia uma casa grande, um sol amarelo sorridente e 4 figuras de mãos dadas no gramado. Ele reconheceu a si mesmo pelo terno azul, reconheceu Isabela e Manuela pelos vestidos rosa e amarelo. Mas havia uma 4ª figura, uma mulher de vestido preto e avental branco, segurando a mão de Manuela. Embaixo das figuras, com a letra tremida de quem está aprendendo a escrever, estava a legenda: A Nossa Família. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem. Aquele desenho era a prova concreta do que ele tinha começado a suspeitar. Para as filhas dele, Cristina não era uma funcionária. Era a mãe que elas tinham perdido, a presença feminina que dava sentido ao mundo delas. Ele passou o dedo sobre a figura de Cristina no desenho e depois olhou para a mulher real, parada à sua frente, que o observava com ansiedade, esperando sua reação. Elas desenharam você, ele sussurrou, a voz embargada. Elas desenharam você como parte da família. Cristina baixou os olhos envergonhada. Eu disse a elas que não deviam, que o senhor podia não gostar, mas elas insistiram. Vinícius deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre os dois para menos de 1 metro. Não gostei, ele disse, fazendo o coração de Cristina parar por um segundo. Eu amei, porque é a verdade. Você salvou essa família.
Salvou a mim mesmo sem saber. Ele viu o peito dela subir e descer rapidamente, a respiração ficando irregular. O ar na cozinha ficou denso, carregado de uma energia nova. Vinícius sentiu o cheiro do perfume dela, algo simples como lavanda, mas que para ele parecia o cheiro mais sofisticado do mundo. Ele dobrou o desenho com cuidado e o guardou no bolso da camisa, perto do coração. Amanhã vamos mudar algumas coisas nesta casa. Ele disse com a voz firme. Você não vai mais usar esse uniforme e não vai mais me chamar de doutor. Cristina o encarou, confusa e emocionada, tentando entender onde aquilo ia dar. Tudo bem, ela sussurrou. Boa noite, Vinícius. Era a primeira vez que ela pronunciava o nome dele sem o título. O som daquele nome na boca dela soou como música. Vinícius sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de paz, e se virou para sair da cozinha. Mas parou quando ouviu a voz dela mais uma vez, baixa e trêmula. Vinícius, espere. Tem mais uma coisa que você precisa saber sobre o motivo de eu ter aceitado trabalhar aqui 2 anos atrás. Algo que eu nunca tive coragem de contar. Vinícius se virou lentamente, o coração disparando. O desenho ainda estava dobrado no bolso da camisa, quente contra o peito. Cristina permanecia parada perto da pia, as mãos trêmulas segurando a borda do balcão de granito, como se precisasse de apoio para não cair. Que motivo? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. O que você quer dizer? Cristina respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois os abriu, encarando-o com uma determinação misturada ao medo. Eu não vim parar nesta casa por acaso, Vinícius. Não vi um anúncio no jornal e me candidatei simplesmente porque precisava de trabalho. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Júlia me trouxe aqui. O nome da esposa morta atingiu Vinícius como um golpe físico. Ele se apoiou no batente da porta, as pernas fraquejando. Como assim? Você conhecia a Júlia? Conhecia, sim. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Casa, no setor de oncologia. Júlia ficou internada lá durante os últimos 3 meses de vida. Vinícius sentiu o ar escapar dos pulmões. Aqueles meses finais tinham sido um borrão de dor, de idas e vindas ao hospital, de conversas com médicos que falavam em termos técnicos para amenizar o inevitável. Eu cuidava dela durante os plantões noturnos. Cristina continuou, a voz ganhando firmeza conforme a verdade saía. Trocava os soros, aplicava os medicamentos para a dor, ficava conversando com ela nas madrugadas quando a insônia batia. Ela me contou tudo sobre vocês, sobre as meninas, sobre você, sobre os medos dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Vinícius sem que ele tentasse contê-las. Ele se lembrava das noites em que chegava ao hospital e encontrava Júlia mais calma, mais serena, mas nunca tinha prestado atenção em quem estava cuidando dela. Uma semana antes de falecer, ela me chamou para uma conversa particular. Cristina prosseguiu, agora também chorando. Ela disse que sabia que o tempo estava acabando. Os médicos tinham sido honestos com ela sobre o prognóstico, e ela estava apavorada, não por ela mesma, mas por vocês. Vinícius cobriu o rosto com as mãos, o corpo todo tremendo. Ela me disse, Cristina, eu conheço o Vinícius. Ele é um homem bom, mas quando eu partir, ele vai se fechar como uma ostra. Vai trabalhar até a exaustão para fugir da dor. E as minhas meninas vão crescer numa casa silenciosa, com um pai presente apenas fisicamente. Foram essas as palavras exatas dela. A precisão daquela previsão cortou Vinícius como uma lâmina. Júlia o conhecia melhor do que ele mesmo. Então ela me fez uma proposta. Cristina continuou, limpando o rosto com as costas da mão. Ela me deu o endereço desta casa. Me disse que daqui a alguns meses você estaria procurando alguém para cuidar das meninas.
Me fez prometer que eu viria me candidatar, que eu cuidaria delas como se fossem minhas filhas, até você conseguir voltar a ser pai de verdade. Vinícius abaixou as mãos e olhou para Cristina através das lágrimas. A mulher simples que limpava sua casa, que brincava com suas filhas, que trouxera a vida de volta àquela família, era o último presente que Júlia tinha deixado para eles. Ela me deu dinheiro, Cristina confessou, a voz quase um sussurro. 5.000 reais para eu me sustentar até conseguir o emprego aqui. Disse que era um investimento no futuro das filhas dela. Eu tentei recusar, mas ela insistiu. Disse que confiava em mim mais do que em qualquer babá que você pudesse contratar. Vinícius deu 2 passos cambaleantes em direção a ela e, sem pedir permissão, a envolveu num abraço apertado. Cristina ficou rígida por um segundo, surpresa, mas depois relaxou e retribuiu o abraço, deixando as próprias lágrimas molharem a camisa dele. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Obrigado por ter cumprido a promessa, por ter ficado, por ter salvado essa família. Eles permaneceram abraçados por vários minutos, 2 náufragos se agarrando um ao outro na tempestade emocional. Quando finalmente se separaram, ambos tinham os rostos vermelhos e inchados. Tem mais uma coisa, Cristina disse, enxugando os olhos. No último dia, antes de entrar em coma, Júlia me fez prometer outra coisa. Ela segurou minha mão com força e disse: não deixe o Vinícius se fechar para o amor para sempre. Se um dia ele encontrar alguém, encoraje-o a seguir em frente. Ele merece ser feliz de novo. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem novamente. Júlia tinha planejado tudo. Tinha pensado em cada detalhe, mesmo sabendo que estava morrendo. Ela sabia, ele murmurou. Ela sabia que isso ia acontecer entre nós. Acho que sim, Cristina respondeu com um sorriso triste. Júlia era muito inteligente. Ela disse que escolheu a dedo uma pessoa que pudesse amar vocês da forma que eles mereciam. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era um silêncio de compreensão, de peças se encaixando, de um quebra-cabeças finalmente completado. Vai dormir agora, Vinícius disse gentilmente. Amanhã temos muito o que conversar. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Cristina assentiu e caminhou em direção ao corredor. Mas antes de desaparecer, ela se virou uma última vez. Vinícius, eu cumpri a primeira promessa que fiz para Júlia. Agora quero cumprir a segunda também. Com essas palavras, ela desapareceu no corredor escuro, deixando Vinícius sozinho na cozinha com um turbilhão de emoções que ele não conseguia nomear. Ele subiu para o quarto como um sonâmbulo, deitou na cama enorme e ficou olhando para o teto até o sol começar a nascer. Pensou em Júlia, em como ela tinha sido sábia e generosa até o último momento. Pensou em Cristina, em como ela tinha honrado uma promessa feita a uma mulher moribunda. E pensou em si mesmo, em como tinha desperdiçado 2 anos fugindo da vida que Júlia tanto queria que ele vivesse. Quando o despertador tocou às 7 da manhã, Vinícius já estava de pé, vestido e com uma energia renovada correndo nas veias. Ele desceu as escadas com passos firmes e encontrou Cristina na cozinha, preparando o café da manhã. Ela usava o uniforme preto de sempre, mas seus olhos estavam inchados de tanto chorar. "Bom dia", ele disse, fazendo-a se assustar. "Bom dia. Já vou acordar as meninas para o café." "Espera. Antes disso, preciso te falar algumas coisas." Cristina parou e se virou para ele, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara que estava secando. "Primeiro, eu liguei para o escritório hoje cedo e avisei que vou trabalhar de casa pelos próximos 3 meses. Quero passar mais tempo com as meninas. Quero conhecê-las de verdade, participar da vida delas e quero que você me ensine como fazer isso da forma certa." O rosto de Cristina se iluminou com um sorriso genuíno.
Elas vão ficar tão felizes. Você não faz ideia de quantas vezes elas perguntaram quando o papai ia brincar com elas de novo. E tem mais, Vinícius continuou, aproximando-se dela. Eu quero que você pare de usar esse uniforme. Não quero mais que se sinta como funcionária desta casa. Você é parte da família, Cristina. A partir de hoje, você vai comer conosco, vai sair conosco, vai ser tratada como merece ser tratada. Cristina abriu a boca para protestar, mas Vinícius levantou a mão. Não é pedido, é ordem, e antes que você reclame sobre hierarquias e protocolos sociais, lembre-se de que Júlia te escolheu exatamente para isso, para ser mais do que uma empregada, para ser família. Ela sorriu, um som leve e musical que encheu a cozinha de alegria pela primeira vez em anos. Tá bom, mas só se você prometer que vai realmente estar presente. Não adianta estar aqui fisicamente se sua cabeça estiver no trabalho. Prometo. E para provar, vamos acordar as meninas juntos. Eles subiram lado a lado para o quarto das gêmeas. Quando Isabela e Manuela abriram os olhos e viram o pai ali, ao lado de Cristina, os rostinhos se iluminaram de uma forma que fez o coração de Vinícius quase explodir de emoção. Papai, você não foi trabalhar? Manuela pulou da cama e se jogou nos braços dele. Não fui, e não vou por um bom tempo. Vou ficar aqui com vocês, aprender a ser um pai melhor. Isabela olhou para Cristina em busca de confirmação, como se não acreditasse no que estava ouvindo. É verdade, tia Cris. É verdade, sim. Seu pai decidiu que trabalho pode esperar. Família é mais importante. As duas meninas começaram a pular na cama, gritando de alegria e fazendo planos para tudo que queriam fazer com o pai. Vinícius e Cristina trocaram um olhar cúmplice, como pais que compartilham a felicidade dos filhos. O café da manhã foi barulhento e caótico, com as meninas falando ao mesmo tempo sobre tudo que queriam fazer com o pai. Ir ao parque, ao zoológico, fazer um piquenique, assistir filmes, brincar no jardim. Vinícius anotou mentalmente cada sugestão, determinado a realizar todas. Hoje vou levar vocês para a escola pessoalmente, ele anunciou, surpreendendo a todos. No caminho para a escola, sentado no banco de trás entre as duas cadeirinhas, Vinícius conversou com as filhas sobre assuntos que antes pareciam insignificantes. Descobriu que Isabela estava com dificuldade em matemática, mas adorava desenhar. Que Manuela tinha medo do escuro, mas era corajosa com cachorros grandes. Pequenos detalhes que construíam a personalidade única de cada uma. Quando chegaram na escola, ele desceu do carro e acompanhou as meninas até a porta, algo que nunca tinha feito antes. As outras mães olharam surpresas para aquele homem alto de terno que segurava as mãos das gêmeas com ternura evidente. Papai, você vai estar aqui quando a gente sair? Isabela perguntou insegura. Vou, prometo, e vamos para o parque depois. As meninas entraram correndo para a sala de aula, virando-se várias vezes para acenar. Vinícius ficou ali parado, até elas desaparecerem completamente, sentindo uma mistura de amor intenso e culpa por todos os dias que tinha perdido. Quando voltou para casa, encontrou Cristina organizando a sala de estar. Ela tinha trocado o uniforme por uma calça jeans e uma blusa branca simples, e estava com o cabelo solto caindo sobre os ombros. Vinícius parou na porta e a observou por um momento, vendo pela primeira vez a mulher por trás da funcionária. Cristina era bonita de uma forma natural e genuína. Não usava maquiagem pesada, não tinha joias caras, mas tinha uma beleza que vinha de dentro, de uma bondade que transparecia em cada gesto. Precisa de ajuda? Ele perguntou, fazendo-a se assustar. Não precisa, eu consigo sozinha. Você pode descansar. Cristina, ele disse firmemente, e eu quero ajudar. Me ensina o que fazer. Ela riu, achando graça na situação absurda de um milionário querendo aprender a limpar a própria casa. Tá bom,
Pega aquele pano ali e passa nos móveis, mas cuidado com os porta-retratos. Eles trabalharam lado a lado pela manhã toda, conversando sobre assuntos aleatórios. Vinícius descobriu que Cristina gostava de ler romances, que tinha medo de altura, que sonhava em conhecer o mar. Ele contou sobre sua infância difícil, sobre como tinha construído a empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia, sobre os medos que o assombravam desde a morte de Júlia. A conversa fluía naturalmente, sem barreiras hierárquicas, sem máscaras sociais. Eles riam de piadas bobas, compartilhavam memórias dolorosas e alegres, construíam uma conexão que ia muito além do profissional. Na hora do almoço, Vinícius insistiu em cozinhar junto com ela. O resultado foi desastroso e hilário. Ele queimou o arroz, colocou sal demais no feijão e quase incendiou a cozinha tentando fazer um ovo frito simples. Você é um desastre completo na cozinha. Cristina ria tanto que precisou se apoiar no balcão para não cair. Eu admito minha incompetência culinária total. Meu talento está em outras áreas. Tipo assinar cheques e fingir que entendo de vinhos caros em jantares de negócios. Eles riram juntos e Vinícius percebeu que não se sentia tão leve há anos. A presença de Cristina tinha algo de curativo, algo que acalmava as feridas da alma dele de uma forma que ele não conseguia explicar. Depois do almoço improvisado e queimado, eles se sentaram no sofá da sala para descansar. A televisão estava ligada em algum programa de culinária, mas nenhum dos dois prestava atenção real. Estavam absortos na conversa que fluía sem esforço. Sabe, eu passei os últimos 2 anos com raiva de Deus. Vinícius confessou de repente. Com raiva por ter tirado Júlia de mim tão cedo. Por ter destruído nossa família perfeita. Cristina o ouviu em silêncio, sem julgar, sem tentar consolá-lo com frases feitas. Mas hoje eu percebi que ele não destruiu nada, ele só mudou as coisas e colocou você no nosso caminho através da Júlia. Não foi Deus sozinho, foi Júlia. Ela orquestrou tudo isso. Júlia foi o instrumento, mas tinha um plano maior por trás. Eu acredito nisso agora. Cristina sorriu e, num gesto espontâneo, colocou a mão sobre a dele. Vinícius entrelaçou os dedos nos dela, sentindo a pele macia e calejada pelo trabalho honesto. Eles ficaram assim por um tempo longo, de mãos dadas no sofá, sem precisar falar nada. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som da televisão e pelo tic-tac do relógio de parede antigo. Quando chegou a hora de buscar as meninas na escola, Vinícius e Cristina foram juntos. As gêmeas saíram correndo quando viram os dois esperando no portão, pulando de alegria pura. Papai voltou mesmo. Tia Cris, o papai não foi trabalhar. No caminho de volta para casa, Isabela perguntou se podiam ir ao parque como prometido. Vinícius olhou para Cristina, que assentiu com um sorriso caloroso. O parque estava cheio de crianças correndo e brincando sob o sol da tarde. Vinícius sentou em um banco ao lado de Cristina e observou as filhas no escorregador, no balanço, na gangorra. Elas estavam radiantes, e ele percebeu dolorosamente o quanto tinha perdido por se fechar no trabalho como mecanismo de fuga. Você é um bom pai, Cristina disse de repente, observando como ele acompanhava cada movimento das meninas com atenção total. Não sou. Fui ausente, frio, distante. Deixei você fazer meu trabalho. Mas agora você está aqui, e isso é o que importa. As crianças perdoam fácil quando veem amor verdadeiro. Vinícius olhou para ela, para aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar além das aparências e das máscaras que as pessoas usam. Você me faz querer ser melhor. Ser o homem que Júlia achava que eu podia ser. Cristina corou e desviou o olhar, mas não tirou a mão que estava pousada no banco entre os dois, quase tocando a dele. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, eles voltaram para casa.
As meninas estavam cansadas e felizes, tagarelando sobre tudo o que tinham feito no parque, sobre os amiguinhos que encontraram, sobre como o papai tinha empurrado o balanço bem alto. Vinícius preparou o banho delas, dessa vez com mais prática e menos desastre, enquanto Cristina fazia o jantar. A rotina doméstica, que antes lhe parecia sufocante, agora tinha um significado especial. Era vida pulsando, família funcionando, amor em ação. Depois de comer, eles se acomodaram no sofá para assistir a um filme infantil. As meninas se espremeram entre Vinícius e Cristina, criando uma cena de família perfeita que aqueceu o coração de todos. No meio do filme, Manuela adormeceu com a cabeça no colo de Cristina e Isabela desmaiou apoiada no peito do pai. Vinícius olhou para aquele quadro e sentiu uma paz profunda tomar conta de seu ser. Ali estava tudo o que ele realmente precisava. Não precisava de mais dinheiro, mais poder, mais sucesso profissional. Precisava daquilo, daquele momento simples e perfeito de família unida. Cristina percebeu que ele a observava e sorriu timidamente. O que foi? Nada, só estou feliz. Feliz de verdade pela primeira vez em 2 anos. Eu também estou feliz, mais feliz do que imaginei que podia ser. Eles carregaram as meninas adormecidas para a cama e as cobriram com carinho. Depois desceram para a sala novamente, mas dessa vez o clima era diferente. Havia uma tensão no ar, uma consciência mútua que não existia antes, uma atração magnética que puxava um em direção ao outro. Vinícius serviu 2 taças de vinho e ofereceu uma para Cristina. Ela hesitou por um momento, mas aceitou. Sentaram-se no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo a eletricidade que cruzava o espaço entre eles. Cristina, eu preciso te perguntar uma coisa, Vinícius disse depois de um longo silêncio carregado. Pode perguntar. Você já pensou em sair daqui? Em procurar outro emprego, outra vida, longe desta casa cheia de memórias? Cristina mordeu o lábio, pensativa, girando a taça entre os dedos. Já pensei, várias vezes, principalmente nos primeiros meses depois que Júlia morreu. Você estava tão distante, tão frio, que eu me perguntava se estava realmente fazendo diferença na vida das meninas. Mas aí eu olhava para elas e lembrava da promessa que fiz. E ficava. E agora? Ainda pensa em ir embora? Ela olhou fundo nos olhos dele antes de responder, como se estivesse pesando cada palavra. Não. Agora eu não consigo imaginar estar em outro lugar. Esta casa, essas meninas, essa rotina, virou minha vida de verdade. Vinícius sentiu o coração acelerar. Havia um subtexto naquela resposta, uma insinuação que ele não sabia se estava interpretando corretamente. Por causa das meninas? Ele perguntou, precisando saber a verdade completa. Cristina desviou o olhar, o rosto ficando vermelho como um tomate maduro. Não só por causa delas. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, de possibilidades não ditas, de sentimentos que pairavam no ar como perfume. Vinícius colocou a taça de vinho na mesinha de centro e se aproximou dela no sofá, diminuindo a distância entre os dois para poucos centímetros. Cristina, olha para mim. Ela obedeceu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, com emoções que lutavam para sair. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele confessou, a voz baixa e rouca. Não sei se é gratidão, se é solidão, se é algo mais profundo. Mas eu sei que quando estou perto de você, eu me sinto vivo de novo. Sinto que posso respirar. E faz muito tempo que eu não me sentia assim. Cristina soltou um suspiro trêmulo, como se estivesse segurando a respiração há horas. Eu também sinto isso, e me sinto culpada por sentir. Júlia confiou em mim, me pediu para cuidar da família dela, e eu estou aqui desenvolvendo sentimentos pelo marido dela. Júlia te pediu para não me deixar fechar para o amor. Lembra?
Mas ela não estava falando de mim. Ela estava falando de alguém que você conheceria no futuro, uma pessoa adequada para você. Ou talvez ela soubesse exatamente o que estava fazendo quando te escolheu. Talvez ela visse em você algo que eu só agora estou conseguindo enxergar. Cristina balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo e molhando as bochechas coradas. Isso é loucura, Vinícius. Eu sou a empregada. Você é meu patrão. Somos de mundos completamente diferentes. As pessoas vão falar, vão julgar. Não me importo com mundos diferentes, ou com o que as pessoas vão falar. Me importo com o que eu sinto quando estou perto de você. Me importo com a paz que você trouxe para esta casa. Vinícius levantou a mão devagar e limpou uma lágrima que escorria pelo rosto dela, o toque fazendo ambos estremecerem como se fosse eletricidade pura. Eu tenho medo, Cristina sussurrou, a voz quase inaudível. Medo de estragar tudo que construímos. Medo de perder as meninas. Medo de te perder também. Você não vai perder nada, eu prometo. Nós vamos construir isso juntos, devagar, com cuidado. Eles ficaram assim por um longo momento, olhando um para o outro, sentindo a intensidade do que estava nascendo entre eles como uma força da natureza. Vinícius se inclinou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Cristina não recuou. Ela fechou os olhos e deixou que os lábios dele tocassem os dela em um beijo suave, hesitante, cheio de promessas. Foi um beijo casto, quase inocente, mas que carregava todo o peso das emoções que tinham sido reprimidas por meses. Quando se separaram, ambos estavam tremendo, respirando como se tivessem corrido uma maratona. Desculpa, Vinícius disse imediatamente. Eu não devia ter feito isso. Não quero que você se sinta pressionada. Não. Cristina segurou o rosto dele com as duas mãos, impedindo-o de se afastar. Não se desculpe, eu queria isso também. Quero há muito tempo. Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais intensidade, com mais certeza, com mais entrega. As mãos de Vinícius encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto. As mãos de Cristina se entrelaçaram nos cabelos dele, bagunçando-os completamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhando um para o outro com uma mistura de surpresa e inevitabilidade. O que a gente faz agora? Cristina perguntou, a voz ainda trêmula. Não sei exatamente, mas sei que não quero fingir que isso não aconteceu. Não quero voltar atrás. Eu também não quero. Mas preciso de tempo para processar tudo isso. Você tem todo o tempo que quiser. Não há pressa. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eles ficaram abraçados no sofá por horas, conversando sobre medos, esperanças e possibilidades. Vinícius contou que tinha medo de estar traindo a memória de Júlia. Cristina confessou que tinha medo de não ser boa o suficiente para ele, de não conseguir se adaptar ao mundo dele. E juntos, eles decidiram que iam tentar, devagar, sem pressão, deixando o amor crescer no seu próprio ritmo. Os dias seguintes foram uma mistura de felicidade e confusão. Vinícius e Cristina mantinham as aparências na frente das meninas, mas quando estavam sozinhos, a tensão era quase palpável. Eles se tocavam acidentalmente na cozinha, trocavam olhares carregados de significado durante as refeições, roubavam beijos rápidos quando ninguém estava vendo. As meninas percebiam que algo tinha mudado, mas não sabiam exatamente o quê. Elas apenas notavam que o pai estava mais feliz, mais presente, mais vivo, e que Cristina sorria mais, cantarolava enquanto trabalhava, tinha um brilho novo nos olhos que iluminava toda a casa. Uma semana depois daquela noite no sofá, Vinícius acordou com uma decisão tomada. Ele desceu para a cozinha, onde Cristina preparava o café da manhã, e a puxou para um abraço apertado, sem se importar se alguém podia vê-los. Eu te amo, ele disse sem rodeios, olhando diretamente nos olhos dela. Cristina congelou nos braços dele, o coração disparando como um motor desregulado.
Vinícius, eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado, mas eu não consigo mais fingir. Eu te amo, Cristina. Amo a forma como você cuida das minhas filhas como se fossem suas. Amo a forma como você me faz rir. Amo a forma como você me trouxe de volta à vida quando eu achava que tinha morrido junto com Júlia. Cristina começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura, de alívio, de amor correspondido. Eu também te amo. Eu tentei não amar, tentei lutar contra isso, mas não consigo. Você se tornou parte de mim. Eles se beijaram ali na cozinha, sem se importar se alguém podia vê-los, sem se importar com as consequências sociais. Era um beijo de entrega total, de aceitação, de futuro compartilhado. Quando se separaram, Vinícius segurou as mãos dela entre as suas, olhando profundamente nos olhos dela. Eu quero que você more aqui conosco, não como empregada, mas como parte da família, como minha companheira. Quero que as meninas te chamem de mãe, se elas quiserem. Quero construir uma vida nova com você, respeitando o passado, mas abraçando o futuro. E se as pessoas julgarem? E se sua família não aceitar? E se os amigos virarem as costas? Então elas vão ter que se acostumar ou sair da nossa vida, porque você é a minha escolha, e eu não vou abrir mão da minha felicidade por causa do preconceito dos outros. Cristina sorriu através das lágrimas e assentiu, selando aquele pacto silencioso com outro beijo. Os meses seguintes foram de transformação completa. A casa se encheu de vida de uma forma que Vinícius tinha esquecido que era possível. Ele trabalhou de casa a maior parte do tempo, participando ativamente da rotina das meninas. Cristina deixou de ser vista como empregada e se tornou oficialmente a companheira de Vinícius, que a apresentava assim para todos sem constrangimento. Houve resistência da família de Vinícius no início. A mãe dele, uma mulher da alta sociedade paulistana, não conseguia aceitar que o filho se envolvesse com uma mulher simples, sem educação formal, sem sobrenome importante. Ela fez comentários ácidos, tentou interferir, chegou a sugerir que Vinícius estava passando por uma crise de meia-idade. Mas quando viu como as netas eram felizes, como o filho tinha voltado a sorrir de verdade, como Cristina cuidava de todos com amor genuíno, ela gradualmente cedeu. O momento da virada foi quando Isabela teve uma crise de apendicite e precisou ser operada às pressas. Cristina não saiu do hospital por 3 dias, dormindo na cadeira ao lado da cama, cuidando da menina como uma mãe biológica faria. A sogra de Vinícius, observando aquela dedicação, finalmente entendeu que o amor não tem classe social. 1 ano depois daquele dia no jardim, numa tarde de domingo ensolarada, Vinícius pediu Cristina em casamento. Foi um pedido simples, feito no mesmo jardim onde tudo tinha começado, com as meninas como testemunhas emocionadas. Cristina, ele disse, ajoelhando-se na grama onde as filhas tinham brincado com balões de água, você trouxe de volta a alegria para esta casa. Você me ensinou que o amor não acaba com a morte. Ele apenas se transforma e encontra novos caminhos. Quer casar comigo? Quer ser oficialmente a mãe das minhas filhas e minha esposa para sempre? Cristina disse sim entre lágrimas e risos, enquanto Isabela e Manuela pulavam ao redor gritando de alegria. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas família próxima e amigos verdadeiros. As meninas foram as daminhas, vestidas de rosa e amarelo, carregando flores e sorrindo para todos. Quando Vinícius e Cristina trocaram os votos, prometendo amar e cuidar um do outro e das meninas, não havia um olho seco na pequena igreja. Na festa, enquanto dançavam a valsa de casamento, Vinícius sussurrou no ouvido de Cristina: obrigado por ter cumprido as 2 promessas que fez para Júlia, por ter salvado a mim e as meninas. Cristina sorriu e apertou a mão dele. Obrigado por ter me deixado entrar na sua vida, por ter me amado apesar de tudo. Não é apesar de tudo, é por causa de tudo.
Você é exatamente o que esta família precisava. Eles continuaram dançando, cercados pelo amor das filhas e pela bênção silenciosa de Júlia, que de algum lugar assistia e sorria, sabendo que tinha feito a escolha certa ao trazer Cristina para aquela família. Anos depois, quando Isabela e Manuela já eram adolescentes, elas encontraram o desenho antigo guardado numa caixa no sótão. O desenho das 4 figuras de mãos dadas com a legenda "A Nossa Família". Elas levaram para Cristina, que chorou ao ver aquele papel amarelado pelo tempo. "Vocês sempre souberam, não é?" Cristina perguntou, abraçando as 2 meninas que agora eram quase tão altas quanto ela. "A gente sempre soube que você era nossa mãe de coração", Isabela disse com a sabedoria de quem cresceu amada. "Desde o primeiro dia. A mamãe Júlia mandou você para cuidar da gente", Manuela completou com naturalidade. "E você ficou, mesmo quando era difícil, mesmo quando o papai estava triste demais para perceber que precisava de você também." Vinícius entrou no quarto naquele momento e viu as 3 mulheres da sua vida abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele se juntou ao abraço, completando o círculo de amor que Júlia tinha começado a desenhar anos antes. "Sabe o que Júlia me disse no último dia em que conseguimos conversar?" Vinícius falou de repente, quebrando o silêncio emocional. Todos olharam para ele, esperando. Ela disse que o amor verdadeiro não acaba com a morte. Ele apenas se transforma e encontra novos caminhos para continuar existindo. Na época, eu não entendi completamente, mas agora eu entendo com perfeita clareza. Cristina beijou o marido suavemente, depois beijou a testa de cada uma das meninas com o carinho de sempre. "Eu sou a pessoa mais sortuda do mundo", ela disse, a voz embargada de emoção, "porque eu ganhei uma família que não era minha por sangue, mas que se tornou minha de verdade, pelo amor." "Você sempre foi nossa mãe", Isabela corrigiu, usando pela primeira vez oficialmente aquela palavra que Cristina esperava ouvir há anos. Cristina desabou em lágrimas novamente, mas eram lágrimas de felicidade pura, de missão cumprida, de amor realizado. Vinícius assegurou com força, grato por cada segundo daquela jornada que os tinha levado até ali. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Vinícius e Cristina sentaram no jardim onde tudo tinha começado. O mesmo gramado onde as gêmeas tinham brincado com balões de água, onde ele tinha visto pela primeira vez que sua família podia ser feliz novamente. "Você se arrepende de alguma coisa?" Vinícius perguntou, segurando a mão dela enquanto observavam as estrelas. "Nem um segundo. E você?" "Só me arrependo de ter demorado tanto para enxergar o presente que Júlia tinha deixado na minha frente o tempo todo." Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando as estrelas, sentindo a brisa suave da noite. A casa atrás deles estava cheia de vida, de amor, de futuro promissor. E tudo porque uma mulher moribunda teve a sabedoria de escolher a pessoa certa para continuar amando sua família quando ela não pudesse mais. Júlia realmente sabia o que estava fazendo. Cristina disse de repente, como se estivesse lendo os pensamentos dele. "Como você sabe? Porque no último dia, antes de eu sair do hospital, ela segurou minha mão uma última vez e disse algo que nunca te contei. Ela disse, Cristina, cuida bem dele para mim. Ele vai precisar de você mais do que imagina. E um dia, quando a dor passar completamente, deixa ele te amar, porque você também merece ser amada por alguém bom como ele." Vinícius sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras póstumas de Júlia. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Tinha orquestrado aquele final feliz, mesmo sabendo que não estaria ali para testemunhar. "Ela era incrível", ele disse, a voz embargada de emoção e saudade boa. "Era sim."
E eu prometo honrar a memória dela todos os dias da minha vida, amando você e as meninas com tudo que eu tenho, com toda a força do meu coração. Vinícius puxou Cristina para mais perto e a beijou sob o céu estrelado, selando aquela promessa mais uma vez. Porque o amor verdadeiro realmente não tem fim. Ele apenas se transforma, se adapta, encontra novos caminhos para se manifestar. E naquela família, o amor de Júlia continuava vivo através de Cristina, através das risadas das meninas, através da felicidade que preenchia cada canto daquela casa que tinha renascido das cinzas da tragédia. Enquanto eles se beijavam no jardim iluminado pela lua cheia, uma estrela cadente cruzou o céu como se fosse um sinal de aprovação vindo de algum lugar além da compreensão humana. Vinícius e Cristina sorriram, sabendo que Júlia estava em paz, sabendo que tinham honrado o legado dela da melhor forma possível. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Vinícius sussurrou contra os lábios dela. E eu te amo mais a cada dia que passa, Cristina respondeu, sorrindo com os olhos cheios de lágrimas felizes. Então estamos empatados. Ele brincou, fazendo-a rir. Não, meu amor. Nós ganhamos. Todos nós ganhamos. As meninas ganharam uma família completa de novo. Você ganhou uma segunda chance de ser feliz. Eu ganhei um lugar no mundo onde posso ser eu mesma e ser amada por isso. E Júlia ganhou a paz de saber que sua família está protegida e feliz. Todo mundo saiu vencedor nessa história que ela escreveu para nós com tanto amor e sabedoria.